Olá, sejam muito bem-vindos no Mundo de Amanhã. Vocês sabem que o Mundo de Amanhã a gente aponta para a Lua, porque se errar, no mínimo, a gente fica no meio das estrelas. Isso é nosso lema do Mundo de Amanhã. mundodeamanhã.com.br, você vai ver vários aspectos do Mundo de Amanhã, sendo alimentação de amanhã, educação de amanhã, economia de amanhã, transporte de amanhã, cidade de amanhã e um tema muito importante que vai ser o tema de hoje, são as empresas de amanhã. Então, por que as empresas de amanhã são importantes? Porque a gente passa muito tempo no trabalho. As empresas têm a capacidade de desenvolver ações, investimento, impacto na sociedade. Então, transformar as empresas, sem dúvida, vai ser uma maneira de conseguir se aproximar dos nossos sonhos para o mundo de amanhã. Então, para falar do mundo de amanhã e das empresas de amanhã, hoje estamos com a Juliana Ortega Bruno. Muito obrigado, Juliana, pela presença, pela sua presença no nessa entrevista de hoje. E então, você, Juliana, você tem uma vasta experiência no aspecto sustentabilidade do mundo corporativo. Você trabalhou no mundo do cosmético, você trabalhou no mundo da moda, você trabalhou em várias ações de sustentabilidade das empresas, através de fundações, através de institutos, tudo que são esses investimentos privados que permitem, assim, que tem essa tendência de melhorar. Então, a gente quer conversar sobre isso hoje. E para começar, eu queria ver com você, antes de falar das empresas de amanhã, será que a gente poderia tentar caracterizar um pouco as empresas do mundo de ontem? Sim, com certeza. Obrigada, Jean, pelo convite. Acho que super parabéns. Iniciativa muito importante, né? A gente começar a pensar realmente no futuro, que já começa agora, né? Agora, né? Exatamente. Acho que as empresas de ontem, né, são empresas que infelizmente existem ainda hoje, né? Então a gente também tem que trabalhar para isso. Mas eu vejo que são empresas muito mais, um foco muito mais no retorno ao acionista, né? Então, sem essa preocupação em gerar valor também para a sociedade, em gerar valor para os seus stakeholders, para as suas partes interessadas, para os seus consumidores, para a sociedade, ou mesmo proteção ambiental, né? Então, as empresas de ontem, elas têm um foco mais realmente no retorno ao acionista e com alguma sorte no bem-estar dos funcionários, né? Digamos que depois da guerra, da Segunda Guerra Mundial, com o mundo destruído, precisando ser reconstruído, eu acho que teve uma vertente, diria, quase natural. Eu acho que a gente não pode culpar muito essa realidade, mas de reconstruir o mundo, e para isso o grande motor, o grande vapor foi financeiro. Então, o Plano Marshall veio para reconstruir o mundo depois da guerra, entrou uma nova dinâmica financeira, novas ferramentas que permitiram um desenvolvimento muito grande, muito investimento em tecnologia. Isso, sem dúvida, trouxe coisas boas. O que parece hoje é que fomos longe demais nesse sentido. Aonde que a gente perdeu o sentido? Aonde que se perdeu um pouco essa noção de manter só foco no financeiro e na tecnologia e esquecer as pessoas no ambiente? Por que isso aconteceu? Eu acho que, na verdade, as empresas é muito uma escola antiga de pensamento, né? De que a empresa está ali para dar retorno para o seu investidor, gerar lucro, né? E acho que essa busca pelo crescimento financeiro a qualquer custo, né? Até porque até hoje, a gente usa como principal medidor de sucesso de uma sociedade o PIB, né? Mas o PIB não mede o bem-estar, o PIB não mede outras dimensões super importantes, né? de uma população, e a gente continua medindo o PIB como sendo a principal aferição de riqueza, né? Mas acho que a própria mentalidade do consumidor foi mudando, né? Então, se naquela época, né, no pós-guerra, era realmente gerar emprego, né, antes de mais nada, retomar a economia, hoje, acho que principalmente com tanta informação que nós temos, né, um problema com uma empresa, um acidente com uma mineradora, hoje, em 5 minutos, isso já está repercutindo. Isso se refere a rompimento de barragem? Também, né? E assim, qualquer questão de qualquer empresa, qualquer escândalo, seja ele social, ambiental, qualquer grande questão, em questão de segundos ela roda o mundo, né? Então, e ela está, né, a disponibilidade do consumidor, do cidadão,
saber disso, questionar, buscar melhorias, né? Então acho que também as empresas de ontem não tinham tanto compromisso com a transparência e hoje é impossível fugir da transparência. E acho que o consumidor, entendendo, né, mais sobre essas questões, começa a demandar mais e as empresas começam a ouvir esse consumidor, entender, bom, não basta mais eu gerar um retorno financeiro aqui para o meu acionista. Agora, quando uma empresa começa a entrar nessas considerações mais modernas, saindo um pouco do mundo de ontem e tentando abrir um pouco a porta do mundo de amanhã, você, na sua experiência, nas organizações onde você trabalhou, se lembra de algumas ocasiões onde você estava trazendo esses conceitos? Eu gostaria de saber dos argumentos de quem era contra. Qual era a lógica de quem era contra? Porque quando você fala hoje, vamos proteger as pessoas, vamos proteger o meio ambiente, você podia pensar que a resposta era lógica, vamos fazer isso. Agora, quando alguém é reticente para isso, qual é o motivo? Eu acho que as empresas ainda esbarram muito de como integrar isso ao seu modelo de negócio, né? Então, acho que por muitos anos, sustentabilidade, responsabilidade social era visto como uma coisa separada, né? Daquele departamento ali, né? Daquelas pessoas ali que funcionam quase como uma ONG dentro da empresa, né? E que, na verdade, o grande X da questão é como você integra isso ao seu modelo de negócio e você começa a gerar valor para o seu acionista e também para a sociedade, protegendo o meio ambiente, criando oportunidade através do seu negócio. E isso é lucrativo. Mas então, aonde esbarra é na lucratividade e no financeiro. Eu acho que sim. Lá que está no... Sim, eu acho que é um tripé, né? Quando a gente fala de sustentabilidade é sempre um tripé, o econômico, o ambiental e o social. Então, também não é que vou ter um modelo de negócio aqui super sustentável do ponto de vista social e ambiental, mas não para em pé do ponto de vista econômico. Não adianta, né? Porque essa empresa não vai conseguir prosperar, não vai conseguir manter seus funcionários, não vai conseguir investir. Então, acho que também sair desse... às vezes até do radicalismo também de quem trabalha com sustentabilidade, que o econômico também é importante. A gente também não pode, só porque a gente quer um produto, um modelo de negócio sustentável, abrir mão do econômico. Eu acho que as empresas precisam encontrar esse modelo em que o produto ou o serviço que ela entrega, ele é rentável, ele é economicamente viável, mas ao mesmo tempo ele também gera valor para as comunidades, para a sociedade e para o meio ambiente. Entendi, mas digamos, uma empresa hoje que se lança nesse propósito novo, ela tem que trabalhar contra uma narrativa onde o mais importante era o financeiro. E desde nos últimos 30, 40 anos, a propaganda é para consumir mais, os produtos são concebidos com obsolescência planejada, programada. Enfim, tem uma série de atitudes, né, de fundamentos do negócio. É o melhor fazer um negócio não tão sólido, porque quando ele quebra, o consumidor cobra mais um. E de repente está dizendo, não, tem que fazer coisa sólida, boa, para que ele dure muito tempo e para limitar o impacto na natureza. Mas quando você tem uma narrativa assim tão enraizada, como que você cria uma nova narrativa sobre isso? Como se faz essas pessoas integrarem, sonharem? Porque eu acredito que o coitado lá que está na fábrica no fundo da China, a gente se sensibiliza numa reportagem, mas tipo, você não pensa muito. Muitas empresas trabalham em empresas, pessoas muito boas, muito sérias, muito altruístas, mas na verdade não esquece que alguém trabalhando para eles lá no fundo da fábrica. Então, como se cria essa narrativa? Eu acho que tem dois aspectos, né? Acho que um primeiro é um pouco o que você está ofertando para esse consumidor. Então, na raiz da questão, né? O que você realmente está ofertando. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo da empresa automobilística, né? Uma montadora, ela está ofertando mobilidade, né? Ela não está ofertando carros, né? As pessoas querem chegar onde elas precisam chegar. Elas não precisam ser dona do carro. Elas podem ter um outro modelo, um modelo que, enfim, não coloque tanta pressão nos recursos naturais e ainda assim garanta a mobilidade das pessoas que precisam, né? Então, eu acho que, na verdade, como que a gente constrói essa ponte? Eu acho que tem empresas que já nascem assim agora, a gente vê as empresas
como o Airbnb, né, o próprio Uber e concorrentes do Uber, enfim, Spotify, empresas que já nascem nessa lógica do que eles estão ofertando sem a necessidade de produção ou de posse daquele produto ou serviço. E aí eu acho que ao se dar conta de que existem modelos disruptivos como esses, as empresas começam a se repensar. Então tem uma ruptura aí. Aí é muito interessante, porque além de não produzir carro e produzir mobilidade, mas você está dizendo é produzir mobilidade compartilhada. Então você não compra mais o carro, você consome o uso do carro. Então o carro vira uma coisa coletiva. Mas isso é contra o que eu acho que o carro, talvez o produto emblemático desde a Segunda Guerra, que virou sinônimo de liberdade, que virou sinônimo de autonomia, que virou todo um glamour, o cara lá hollywoodiano, né, com conversível, fumando Marlboro, e aí claro, uma menina linda do lado. Então, para todo mundo, através do carro, você se empoderava de toda essa narrativa. Eu vejo, por exemplo, os jovens de 20, 25 anos, eles acham que fumar é muito brega, eles fumam muito menos que a nossa geração, e eles acham que ter um carro é nada liberdade. E, de fato, deixou de ser liberdade um carro. Hoje um carro significa multa, significa IPVA, significa carbono, significa perigo, significa radar, multa, pedágio, e ficar trancado quando está em cidade grande fazendo engarrafamento e perder seu tempo. E aí a galera gosta de patinete, gosta de skate, gosta de bicicleta elétrica em uso livre, né, aluguel, né? Então essa narrativa está mudando, o que está dizendo que ele tem mais chance de vir do consumidor do que das próprias empresas. Eu acho que quando existem essas startups que vêm com um modelo novo, né, propõem um modelo novo, isso é muito bem aceito e o consumidor passa a usar isso de uma forma consistente, você começa a mudar um pouco o que é esse novo normal, né? Então, eu vou dizer da minha experiência, eu sempre tive carro, né? Desde que eu fiz 18 anos eu comprei um carro e eu sempre tive carro e aquilo era o normal, né? Como é que eu vou para o trabalho, né? Enfim, não, morava longe, tinha muitas conduções que eu tinha que pegar se eu precisasse ir de transporte público, não era uma opção. A partir do momento que hoje eu posso usar um aplicativo, né, e compartilhar o carro com outras pessoas, e eu me dei conta do tempo que eu passo no carro, em vez de eu estar ali no trânsito estressado, eu posso estar respondendo e-mail, ligando para alguém, ouvindo uma música, enfim, descansando, dormindo, qualquer coisa. É um tempo... Ou bater papo com quem entrou. Bater papo com quem entrou. Eu não tenho mais carro há 3 anos, né? Então é uma opção que eu fiz e que eu fiz essa opção porque existiram empresas, né, startups que foram criadas de uma forma disruptiva com esse novo modelo de negócio que me atraiu como consumidor. Então acho que a gente também, acho que muitas vezes, acho que uma outra coisa que barra, né, esse avanço das empresas é que muitas vezes as empresas respondem que elas estão seguindo aquilo que o consumidor está pedindo, né? E se você fosse, enfim, perguntar para o consumidor se ele queria, por exemplo, um iPhone, ele não descreveu o iPhone para a Apple ir lá e desenhar o iPhone. Ele não pediu um serviço de compartilhamento de carros, né? Então, muita coisa não vem da pesquisa do consumidor. Eu acho que vem dessa coragem de você vir com um modelo de negócio disruptivo. Muitos vão falhar, mas outros tantos vão prosperar e vão ditar uma nova forma de fazer negócio. Sim, mas ao mesmo tempo você ainda vê propaganda de carro dizendo, olha, motor XYZ, eu sou péssimo de mecânica, nem sei os números que é, mas tipo, eu vejo assim, chegar a 100 km por hora em 3 segundos. Sim. Isso ainda é um argumento de venda para um carro. Hoje, estou falando em 2020, isso é propaganda de uma empresa de carro que faz um carro esportivo com motor forte, que se ele chegar a 100 km em 3 segundos, ou 2 segundos até, significa que ele pode ir talvez a 200 por hora. Mas o máximo permitido deve ser 120 por hora. Então, como é possível que é permitido construir carro que vai acima do limite da velocidade autorizada, que isso para mim já não faz sentido, e além do mais, que isso seja usado como argumento de venda para as pessoas comprarem, seguindo
um atributo do produto que é proibido fazer. Sim. Então, aonde que está errado isso? Na verdade, eu acho que é sempre a gente tem que casar, né? Acho que tem essa questão do consumo. E acho que tem uma outra coisa, só antes de responder sua pergunta, que você pensar numa cidade como São Paulo, assim, é inútil você ter um carro desse, né? Só o trânsito que você pega, os radares, enfim, você nunca vai conseguir chegar... na marginata de Fusquinha ou de Ferrari... Você nunca chega a 1/3 da velocidade desse carro, né? Mas acho que tem uma coisa assim, acho que para a gente caminhar para essa mudança das empresas do amanhã, é uma junção, né, entre novos modelos de negócio que vão se mostrando rentáveis e possíveis, e aí vão trazendo o consumidor junto, e acho que também políticas públicas, regulamentação, né? Então acho que tem muitos produtos hoje que poderiam ser taxados porque não trazem benefícios e às vezes causam danos, né? Então, por exemplo, carros como esses, qual é a regulamentação que existe para isso? Acho que, na verdade, tem também um papel de a legislação, ela nunca vai ser a primeira a dar esse passo, né? Mas vir junto, trazendo mais incentivos para produtos verdes, serviços inclusivos, modelos de negócio sustentáveis e taxando cada vez mais os poluentes. Tipo... poluidor pagador, né? Poluidor paga mais, né? E hoje a gente não tem. Hoje os investimentos, as empresas pagam os mesmos impostos, independente do que elas estão vendendo e dos cuidados ou não que elas estão tendo no seu processo produtivo. Então, como o poder público está sempre um pouco atrasado nisso, realmente eu acho que o consumidor tem um grande papel para instigar para, sei lá, empresas que estão envolvidas em caso de corrupção, sei lá, perder mercado porque ninguém mais vai comprar. Eu acho que empresas poluentes, empresas que praticam algum tipo de abuso de quem trabalha, de qualquer tipo, eu acho que com mais comunicação sobre isso, se eu como consumidor se empoderar dessas noções, eu acho que consegue mudar. Eu não vejo isso muito acontecer. Eu acho que em alguns países mais, no Brasil, acho que está bem incipiente ainda essa conscientização do consumidor. Mas eu acho que é um bom caminho. Para ir mais longe, para falar um pouco das empresas de amanhã, então, já que a gente viu um pouco, né, os conceitos básicos das de ontem, para as empresas de amanhã, então, digamos que chegou esse conceito de sustentabilidade, Rio Eco, 1992, o tripé da sustentabilidade e agora o cuidado de harmonizar melhor as exigências econômicas, sociais e ambientais. Isso está posto, acho que faz sentido. Você acha que no começo as empresas entraram nisso um pouco para se comprar uma virginidade ambiental e social? E tipo, vamos fazer uma coisinha lá, vamos montar um negócio, vamos montar uma pessoa que vai fazer uns relatórios e boa. Eu acho que, na verdade, as empresas começaram um pouco ou com essa visão do que a gente chama de greenwashing, né? Que é, eu faço uma coisinha ali, outra aqui, faço um relatório muito bonito, distribuo e tá tudo bem, né? Outras entraram numa visão muito de gerenciamento de risco, né? Porque algumas questões poderiam gerar multa e até questões reputacionais, né? E eu acho, imagem, né? Isso é importante. De imagem. Eu acho que acho que agora as empresas começam a despertar para a questão do propósito. Então acho que tem empresas que já nascem com um propósito muito claro, né? Olha, eu quero vender esse produto ou esse serviço, mas ao mesmo tempo eu quero que cada produto vendido gere mais renda para essa população tradicional ou para essa população ribeirinha. Cada produto vendido significa mais uma árvore de pé, né? Então acho que tem modelos de negócio que já nascem integrando o propósito econômico, social e ambiental, e aí tem muito mais chance de deslanchar e conseguir chegar nisso mais rápido. E tem os modelos de negócio tradicionais, as empresas que já estavam aí há muito tempo, que já passaram por essa fase do risco, né, da gestão de risco, e agora elas também buscam uma forma de agregar valor e de integrar esse propósito na sua identidade. Acho que a gente está mais avançado e eu vejo, por exemplo, o movimento das empresas B, né, de certificar as empresas que conseguem comprovar esse valor para além do acionista, como um movimento muito, muito legítimo e que está nos revelando aí empresas que estão buscando esse caminho de uma forma genuína. Para quem está vendo aqui,
empresas B, as empresas que não são as melhores do mundo, mas as melhores para o mundo. Vale a pena conferir um pouco, dar uma olhada, navegar um pouco nesse sistema B, que está bem forte no Brasil, e são empresas de propósito. E da sua experiência empresarial, corporativa, você pode citar alguns exemplos onde você viu as coisas acontecerem, do tipo, sabe, uma iniciativa que veio dessa necessidade de reequilibrar melhor os 3 elementos da sustentabilidade que trouxe retorno, que funcionou, que você pode citar um exemplo, uma iniciativa que você viu que deu certo, da qual você participou? Sim. Eu gosto muito de falar também, a gente não falou tanto ainda aqui, mas eu acho que vale falar também que as empresas do amanhã colaboram, né? Então são empresas que não fazem as coisas sozinhas, elas se entendem como parte de um sistema e que para elas avançarem, elas precisam avançar em conjunto, né? Em conjunto com organizações sociais, com movimentos, com governos, com cidadãos e até com as empresas concorrentes, né? Eu acho que esse é um paradigma também que a gente precisa quebrar, né? A gente não vai buscar uma matéria-prima sustentável para uma empresa, né? A gente tem um setor inteiro que precisa daquela matéria-prima e se a gente quiser realmente mudar a situação ambiental daquele recurso, se a gente quiser trabalhar para melhorar alguma coisa de fato, não adianta uma empresa fazer sozinha. E aí acho que vale a pena citar aqui o Laboratório Sustentável da Moda, que eu participei da fundação, onde se juntaram mais de 50 lideranças do setor da moda. Então, certo. Desde empresas concorrentes, ONGs, trabalhadores, né? Então a gente tem no grupo representantes mesmo dos trabalhadores, costureiras, sindicatos, ONGs ambientais, blogueiros, enfim, todo esse ecossistema. E do Brasil? Do Brasil. Esse grupo se encontra com uma certa periodicidade, tem também todo um trabalho remoto, mas a ideia do grupo é justamente discutir como avançar, né? E acho que no começo a grande dificuldade era a gente chegar no entendimento comum de qual era o problema, até que nós vimos que não precisávamos concordar com o problema, mas poderíamos juntos caminhar para a solução. E a partir do grupo nasceu uma iniciativa muito bacana que foi um piloto de um modelo de negócios com costureiras imigrantes bolivianas, sendo que elas seriam ali as lideranças da própria oficina de costura, elas estariam empoderadas para decidir preço, enfim, tratando diretamente com os clientes, criando a sua própria identidade, né? Esse projeto está rolando, né? Está funcionando. Está funcionando e nasceu do Lab da Moda. Esse é um exemplo, né? Mas e aí você tem empresas concorrentes em volta da mesa que decide assuntos de interesse comum. Sim. E cada um puxa um pouco a sardinha para o seu lado ou a pessoa muda o nível e realmente integra? Eu acho que agora essa ficha, né, da cooperação e não da competição, né, quando a gente está buscando resolver grandes desafios do setor, como combate ao trabalho forçado dos imigrantes na moda, enfim, acesso ao algodão orgânico e sustentável. Porque o setor da moda tem uns passivos de sustentabilidade meio sério, né? De abuso de mão de obra e de muita química para atingir e trocar todos os tecidos, né? Sim, esse é um outro tema bastante debatido nesse laboratório, né? Como que as empresas juntas podem trabalhar para reduzir a toxicidade dos químicos usados na sua cadeia, né? Buscar produtos mais, enfim, tingimento mais sustentável. É um compromisso, na verdade, global das grandes empresas globais de reduzir a zero o uso de químicos perigosos. Né? Então, essa é uma questão ambiental bem séria. Tem a própria questão do algodão, né? O algodão tradicional, que é um algodão que usa muita água, muito agrotóxico, altamente perigoso para quem trabalha no cultivo, né? Então, também é um desejo das empresas mudar e começar a comprar um algodão orgânico, feito em comunidades familiares, ou mesmo algodão BCI, que é um algodão certificado com uso mais controlado de água, de pesticidas. Então, isso é um esforço que tem que ser coletivo, né? E a gente vê, se há 5 anos atrás você quase não tinha empresas no Brasil, por exemplo, comprando
algodão sustentável, hoje as grandes empresas de moda já têm uma grande parte da sua produção que vem de algodão sustentável. Então, esse laboratório era financiado por essas empresas? Na verdade, ele é um financiamento coletivo, né? E ele começou a ser financiado a partir de recursos dos institutos das empresas. Ah, entendi. E o que chama laboratório, então, que forma jurídica é? Na verdade, ele tem uma organização que chama RIOS, que está à frente da metodologia, né? Então, eles estão executando o projeto, mas ele não é ainda uma entidade jurídica. Eu entendi. Ele laboratório é um nome fantasia, digamos assim. É um laboratório porque ali a gente testa e pilota coisas, né? Então, o que me chama a atenção numa iniciativa como essa, eu acredito que tenha equivalente em muitos setores da economia. Cada um com suas características. Obviamente, uma empresa petroquímica que tem um passivo ambiental gigante vai fazer de uma maneira. Eu acredito que uma empresa que já está numa coisa mais de produção de produto orgânico, de alimentação, já como se fala, está muito mais no DNA, né? Mas eu acredito que tem vários setores que fazem isso e que trazem uma mudança de visão e de narrativa. Eu acho que, para mim, no fundo, o que faz a diferença é a narrativa. Enquanto o glamour é comprar um carro conversível, fumar um cigarro, é que isso vai sair nas propagandas e nos filmes, eu acredito que isso vai impactar muitas pessoas que estão sendo influenciadas por isso. Se o glamour é compartilhar um carro com alguém e que, sei lá, de repente alguém entra e começar a conversar, bater um papo e todo mundo tomar fruto natural, suco natural, se a narrativa, o glamour, o bacana for isso, a tendência é de isso acontecer. Então, além do mundo das empresas, tem o mundo da propaganda, né? O mundo da promoção de tudo isso. Então, se está sendo promovido esse laboratório, ele é mostrado pelas empresas, ele está colocado na frente dessas iniciativas ou é uma coisa mais interna? Olha, tem oportunidade de se mostrar mais, eu acho que ainda não tanto quanto a gente deveria e gostaria, né? Mas eu concordo muito com você, eu acho que essa mudança, a gente tem que buscar o que é esse novo normal, né? O novo normal, enfim, o que é essa nova narrativa, o que é o novo cool, vamos dizer assim, né? Então hoje é bacana você falar, poxa, eu não tenho carro, eu ando a pé, ou eu ando de bicicleta, ou eu ando de patinete, ou eu ando de aplicativo, né? Hoje isso é considerado, poxa, que legal, né? Eu tô aqui com o meu telefone, eu ouço minhas músicas no playlist do aplicativo. Então, acho que as pessoas têm um novo estilo de vida que começa a ser cobiçado, né? E acho que isso também se reflete, por exemplo, nos ambientes de trabalho, né? Que a gente também pode falar um pouco aqui de como vai ser esse ambiente de trabalho das empresas do amanhã. Então, como que vai ser o New Open Space, Home Office, né? Passamos por uma pandemia agora, mudou bastante também o conceito de trabalho. Tem muita gente que não foi trabalhar e achou difícil, porque não tinha as condições físicas em casa de fazer, mas também eu conheço vários que falam que eles não querem voltar para o escritório de jeito nenhum, que eles adoraram o home office, ficar perto, almoçar com os filhos e tal. Então, como que se imagina isso? Você tem também um retorno de pessoas sobre isso? Eu acho que o modelo do amanhã é um modelo definitivamente mais flexível, né? E eu acho que o que a pandemia fez foi acelerar esse processo. Acho que muitas empresas ainda tinham receio, né? Bom, mas será que home office funciona? Será que eu não vou perder um pouco o controle do que está acontecendo? Será que eu consigo? As pessoas vão ter a estrutura necessária, né? Então, acho que enquanto as empresas ainda estavam na questão do será, né? Muitas ainda estavam nessa questão. A gente foi realmente atingido por uma pandemia e o será terá que ser, né? Então, acho que assim, isso se mostrou para grande parte das empresas super viável, né? Acho que sim. O retorno é que funciona. Funciona. Eu acho que, obviamente, que para o lado de cá, né, do trabalhador, vamos dizer, eu sendo uma que estou trabalhando de casa já há 100 dias, não é um home office normal, vamos dizer assim, porque a gente também está, muitos, né, com filhos em casa, com outras tarefas que você normalmente não teria. Você não teria que estar
ao mesmo tempo fazendo home office, ajudando seu filho com as tarefas da escola, cumprindo ali o papel da escola, fazendo comida, enfim, é muita coisa junta que acaba que você não está ali só trabalhando dedicado. E mesmo assim funcionou, né? Tanto é que esse mês já vi muitos anúncios aí em LinkedIn, empresas dizendo, olha, a gente adotou o home office definitivo e agora é o Anywhere Office, né? Então, o escritório de qualquer lugar, você decide de onde você quer trabalhar. Né? Não é uma decisão da empresa. Sua decisão de vida é que você Isso vive é e você vai muito potente, né? A gente está falando de pessoas que vivem em São Paulo, uma cidade super cara, super, enfim, poluída, cheia de gente, né? Poxa, se eu preferir me mudar para Brotas, por exemplo, e puder continuar no meu emprego, por que não? Né? Então, acho que isso muda uma chave. E aí, qual a frequência de encontrar com as pessoas fisicamente, de ir lá uma vez por mês, uma vez por semana? Eu acredito que para cada empresa uma realidade, né? Acho que quando tiver uma reunião importante, acho que também a gente não deve perder esse contato humano, a gente, principalmente o brasileiro, é muito, né, social, né? Então a gente também precisa desse contato. Mas eu acho que essas empresas do amanhã são aquelas que confiam mais no funcionário, né, que permitem modelos mais flexíveis de trabalhar de onde você quiser, de definir as suas horas de trabalho, de ter muito mais autonomia, menos hierarquia, né? E eu acho que as empresas estão também partindo para esse novo modelo. Eu acho que esse elemento de confiança ele é bem importante, porque quem está sendo talvez mais desafiado é a liderança de ontem, que precisa controlar muito, que considera que se o cara não está lá sob o olhar dele, lá de esquina, lá, ele tem um escritório lá com parede de vidro, ele está vendo todo mundo no open space, levantou, se saiu, se dá batendo papo, e tem meio que uma desconfiança, né? Como chama isso? Uma presunção de culpa, né? Que se ele não está sendo vigiado, ele não vai fazer. E aí, no home office, aí já esse controle morre imediatamente. Sim. Então, ele tem que dizer, eu preciso de tal tarefa feita para tal dia, tal hora. Se o cara faz às 2 da manhã, se o cara faz de sábado, isso não interessa mais. Então, a liderança tem que se adaptar também nesse novo modelo, né? Sim. Tanto quanto o funcionário que vai se adaptar, mas que abre oportunidade para o líder. Eu acho que não ter mais suas tropas em volta, isso é um desafio grande, não? Você não acha? Sim, eu acho que sim. Eu acho que toda mudança começa com a liderança, né? A gente sempre fala, as pessoas se referem à empresa isso, à empresa aquilo, mas, gente, a empresa é um CNPJ, né? Vamos lá, quem são as pessoas dentro dessa empresa, né? A empresa é feita de indivíduos estes que tomam decisões, né? Se estão em cargos de liderança, então você precisa trabalhar diretamente com essas pessoas para qualquer mudança acontecer na empresa como um todo, né? Então, acho que a liderança também tem que mudar a sua mentalidade, né? Acho que tanto nas questões que a gente falava de sustentabilidade, né? Enxergar valor nisso, entender as necessidades do mundo e também enxergar uma outra forma de fazer a gestão dos seus times, né? E aí isso exige muito mais da liderança, porque no momento que você não tem a pessoa ali, né, todos os dias para você olhar, enfim, você precisa ter muito claro o escopo do trabalho dessa pessoa, as metas, o que você precisa que a pessoa entregue, né? Você também precisa cuidar, se você também não está pedindo demais num prazo de tempo impossível, né? E criando aí uma estafa na sua equipe. Então, você precisa se planejar muito mais como líder, né? Porque é dessa forma que você vai fazer a gestão, né? E aí dá muito resultado também. Você poderia citar um líder sustentável, inspirador, flexível, que confia? Você teve contato com as pessoas assim inspiradoras? Olha, acho que nesse modelo que eu estou falando, assim, as empresas, tirando as empresas de tecnologia que já nascem um pouco com esse formato, eu vejo que as outras ainda estão caminhando a passos mais lentos, né? Então, acho que ainda não tem uma grande referência aqui para a gente de super flexibilidade, né? Acho que tem por característica as empresas de tecnologia que já nascem assim, né? Mas acho que quando você falou de liderança inspiradora, em questão também de sustentabilidade,
eu lembrei muito de um livro que eu li quando eu estava no começo da minha carreira sobre a Anita Roddick, que foi fundadora da The Body Shop, que hoje pertence à Natura, né? Foi comprada à Natura. A Anita também já faleceu. Mas eu lembro que o livro dela foi muito marcante para mim, né? O livro se chama Meu Jeito de Fazer Negócios, porque realmente assim a forma como ela colocou a sustentabilidade no DNA da The Body Shop, né? Então, assim, desde a escolha das matérias-primas, na escolha das embalagens, até na causa ativista, né? Na verdade, a Body Shop é uma empresa muito ativista, né? Então, enfim, você ir na loja... Propósito. Você ir na loja, ser convidado a assinar uma petição para defender tal comunidade ou tal causa ambiental. Ela usar os caminhões, né, que faziam transporte dos produtos para divulgar, por exemplo, fotos de pessoas desaparecidas e ajudar com isso a encontrar pessoas. Legal. Então, ela inglesa, né? Uma empresa inglesa. Né? Encontrava oportunidade em todos os lugares e ela influenciou muita gente para esse caminho. Isso me lembra também um fundador de uma empresa de equipamento outdoor que chama Patagônia. Sim. A Patagônia, o fundador é Yvon Chouinard. Apesar de ter um nome muito francês, ele é americano. É uma lenda da escalada da Califórnia nos anos 70. E ele fundou a Patagônia e ele escreveu um livro que chama Let My People Go Surfing. Ele escreve assim, olha, o dia que tiver onda boa, o dia que tiver neve boa, o dia que tiver condições boas de outdoor, eu não quero ver nenhum funcionário no escritório. Todo mundo testando os equipamentos, as roupas lá, surfando, esquiando, caminhando, dormindo. Esse homem, eu li uma vez que até os 50 anos, ele acampava 250 dias por ano. Aí morre de inveja, né? Então, eu acho que são as pessoas que inspiram. Então, já são duas lembranças. Sim. Juliane, queria te agradecer muito pela presença, pelas dicas, pela abrir um pouco nossa cabeça sobre o tema de mundo de amanhã. A gente está então com várias lições de casa. Primeiro, ler o livro do Yvon Chouinard, Let My People Go Surfing. Segundo, ler o livro da fundadora do Body Shop que chama Meu Jeito de Fazer Negócio, que a gente vai deixar o link para vocês. A gente também pode se inspirar das empresas B, a B Corporation. Eu espero que numa outra entrevista do canal Mundo de Amanhã teremos uma entrevista com pessoas de liderança do movimento das empresas B do Brasil, para a gente se inspirar um pouco. E então pensar, eu estou pensando comigo, primeiro, uma maneira importante de mudar as empresas, conforme a gente falou, é mudar o comportamento do consumidor. E o consumidor é você que está assistindo, então mudando seu jeito de consumir já é uma maneira de apoiar, incentivar as empresas de amanhã. E talvez, se você é uma pessoa de posição de liderança numa empresa, então flexibilidade, confiança, variedade, né, de pessoas. Diversidade é um ponto que a gente também precisa ver nessas empresas, em todos os níveis hierárquicos. Né? Diversidade de todos os tipos. Então, isso também, para os líderes de amanhã, é um tema importante. Então, isso me já inspirou que uma vez a gente vai ter que fazer um trabalho dos líderes de amanhã. Né? Sim, isso vai ser bem-vindo. Muito obrigado, Juliana, de novo. Muito obrigado a todos vocês que estão assistindo esse canal. E não esqueçam que a gente está sempre mirando para a Lua e se não acertar, com certeza, a gente fica no meio das estrelas. Valeu, obrigado, até a próxima.